Olá, tudo bem? Aqui é o Arthur. Essa aula é super importante, tá? Talvez uma das aulas mais importantes que eu vou estar dando nesse processo. Hoje eu vou estar falando sobre algo super importante que é o mapa da empatia. E, claro, se você tiver dúvidas mais pra frente, tu vai ter o meu contato, tu vai conseguir tirar essas dúvidas comigo. E o mapa da empatia é onde tudo começa, é quando tu tem clareza sobre o teu público. Eu vou estar passando esses slides, então a gente vai tentar conhecer melhor esse público, tentar entender a cabeça dele, de como ele toma decisões de compra, qual que é o processo natural que ele toma, desde o que é que ele pensa antes de escolher comprar alguma coisa, o que é que ele está passando, qual dor ele tem, o que é que ele quer resolver. E quando você tem clareza disso, existe uma série de benefícios que tu vai estar podendo, enfim, tu vai estar podendo trazer isso daí desde o teu conteúdo, desde um vídeo que tu cria, até mesmo da forma como que tu vai organizar o teu site, da forma como que tu vai tratar o teu cliente quando ele chega no teu negócio. Tudo isso muda quando tu tem uma clareza do que dói ele, quais são as emoções que estão por trás da compra do teu cliente. Então, o mapa da empatia serve para isso, para você se conectar emocionalmente com ele e ter consciência sobre uma coisa que é super importante, que compra ela tem muito mais a ver com emoção do que com lógica. Então eu vou estar aprofundando um pouquinho sobre isso durante essa reunião, vou estar explicando como é que funciona, até para que você possa se preparar para a reunião que a gente vai fazer presencialmente, para tirar todas as dúvidas sobre o mapa da empatia e de fato fazê-lo. Então, aqui é só para a gente ser o mais objetivo possível, você ter uma ciência de como executar esse mapa da empatia se você for executar sozinho, ou se você for executar comigo aí durante o processo, para que a gente possa, enfim, já não começar na estaca zero e ser mais produtivo. O sumário. O que é que vai acontecer nessa apresentação hoje, nessa aula de hoje? Eu vou explicar para que serve o mapa da empatia, então quais desafios que ele resolve, por que ele é importante, como que ele vai ajudar o teu negócio, como funciona, né, como se faz o mapa da empatia de fato, passo a passo, atalhos, né, métodos que a gente vai utilizar para executar esse mapa e os erros comuns, né, ou seja, como não fazer o mapa da empatia. Esse é um processo que eu já executei algumas centenas de vezes com meus clientes e é bacana porque depois de executar bastante a gente vai vendo que existem formas de conduzir essa reunião, formas de conduzir esse processo que vai ser muito mais assertivo e que vai trazer um mapa da empatia muito mais claro, tá? Então, como eu estava falando, a compra ela é muito mais um processo emocional do que um processo lógico. As pessoas elas utilizam a lógica para justificar uma emoção que está dentro dela, seja essa emoção dores, medos, desejos, sonhos, né? Ela tem aquilo dentro dela e ela vai encontrar uma resposta lógica para dizer não, isso faz todo sentido o que eu estou pensando, de fato eu preciso comprar esse produto, eu preciso adquirir esse serviço, porque tem lógica, porque faz sentido. Então, a partir dessa justificativa, ela vai lá e compra. Mas quando você encontra a emoção que está por trás, você consegue ativar esses gatilhos, você consegue se conectar à emoção e fazer com que a pessoa comece a se sentir passando pelo processo de compra. Ela se sente como se ela tivesse de fato tomando sozinha a decisão, mas na verdade esses gatilhos estão sendo ativados durante o processo. Você vai mostrando para ela muitas vezes dores, incomodidades que ela sente, mas que talvez nesse momento ela não esteja dando a total importância para isso. Talvez ela não tenha clareza do quanto uma dor está prejudicando ela no dia a dia. Então, esse processo é para aumentar a clareza, aumentar a consciência de sonhos, desejos e principalmente aumentar a consciência de dores. A gente vai falar bastante essa palavra durante essa reunião e essa aula. E, enfim, a gente vai tirando ou vou trabalhando alguns pontos dessa dor, né? Explicar por que ela é tão importante para que você tenha conhecimento sobre o teu público-alvo, para que tu seja super assertivo com ele, beleza? Então, vamos lá, para que serve? Nossa, ali tá errado ali, tá minhas obrigações ali, porque eu peguei de uma outra prestação, mas não tem problema, tá? Para que serve isso daí? Gerar conexão emocional com o público, né? Não parecer que você está querendo ser somente lógico, 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 porque as pessoas não compram justificativas e sim emoções. É necessário gerar essa conexão emocional. Mostrar que você conhece as dores que o motivam, você conhece o que é que ele está passando, você conhece como ele se sente. Isso te aproxima emocionalmente das pessoas. Te posicionar como autoridade, né? Porque já que você conhece como a pessoa se sente, você sabe tratar aquilo, sabe ajudar ela a ter um resultado positivo. Então isso te mostra autoridade, né?
Lembra que as pessoas elas estão na internet com a necessidade de se conectarem com outras pessoas. Então, quando tu começa a falar de emoção, de sentimento, de rotinas, tu começa a gerar essa conexão emocional, essa relação pessoal, relações de confiança, né? Mostra que entende dos desejos desse público. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre mercados onde a dor tem que ser mais trabalhada e tem mercados onde o desejo ele tem que ser trabalhado. Né? Existem a grande maioria a dor é muito mais forte, mas existem nichos específicos onde o desejo é muito mais forte. Então, quando tu começa a trabalhar o desejo da conquista, o desejo de ter aquilo, o desejo de chegar a certo patamar em vida, enfim, lifestyle, tem muita coisa que tu pode trabalhar o desejo. Quando tu mostra que tu conhece, que tu é 100% congruente com aqueles desejos que as pessoas têm, isso também gera conexão emocional e é super poderoso. E o principal, tá? Gerar valor real. Porque o que as pessoas fazem hoje é jogar conteúdo aleatório na internet, produzir vídeos aleatórios, conteúdo, publicações aleatórias. Então, quando tu sabe exatamente como que se sente a tua audiência, sabe exatamente como gerar valor para ela. Porque é diferente eu falar uma dica simples de resolver algum problema se eu não sei se de fato aquele problema é tão importante assim para minha audiência. Mas quando eu sei que aquilo acontece com frequência na rotina dela, isso vai de fato gerar valor para ela, um valor real. E você se posiciona não somente como um vendedor, alguém que está querendo vender seus produtos, serviços na internet, mas você se posiciona como alguém que quer se relacionar com essas pessoas, tá? Lembra, na internet ninguém gosta do vendedor. Ninguém entra no Facebook, no Instagram para comprar. As pessoas entram para se relacionar. Então, quando tu começa a gerar valor de fato para essas pessoas, tu esquece essa visão de vendedor e as pessoas te veem como alguém que de fato quer se relacionar e gerar valor na vida delas. E aí é onde você começa a acessar esse público de forma verdadeira e, consequentemente, gerar vendas. Beleza? Vamos lá, vamos para o primeira etapa. Já falei um pouquinho para que serve isso daí. Então, como que funciona? Tem 4 etapas, na verdade. Eu trouxe as 3 primeiras mais importantes, que basicamente primeiro a gente define alguns parâmetros demográficos, tá? Esses parâmetros eles são somente um norte, tá? É a menor parte do teu contexto, do teu mapa da empatia, são de fato os parâmetros demográficos. E aí tá, por isso que ele é tão diferente de outros processos de definição de público, porque a grande maioria dos processos de definição de público elas param em demografia. Definir o teu público através de demografia é tu limitar muito ele. É tu entender que, não, eu sou uma loja física e eu atendo, sei lá, a cidade de São Paulo. Tá, mas qualquer pessoa que mora em São Paulo, que tem de tal idade a tal idade, que é do sexo feminino ou do sexo masculino, esse é teu público? Não, é todo mundo que... Não é, na verdade, isso não é real. As pessoas elas têm dores em comum, elas têm sonhos em comum. As pessoas que tu atende no teu negócio, normalmente elas chegam com uma queixa. Então, por exemplo, pessoas que reclamam de relacionamento, né? Todo mundo que tem problemas com relacionamento, elas são potenciais clientes de terapeutas, de psicólogos, enfim, eles são potenciais clientes de determinados nichos. Então, as pessoas elas não se agrupam somente por demografia, elas se agrupam por emoções. E por isso que a gente vai trabalhar isso. Tem 4 principais emoções que a gente vai abordar: os sonhos, os desejos, as dores e os medos. Eu vou explicar um pouquinho o conceito de cada um deles e depois eu vou dar alguns exemplos mais para frente de como de fato executa. Tá? O sonho e o desejo. O sonho é algo mais utópico, é uma coisa que a pessoa quer, mas que é mais distante da realidade dela. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está falando de um produto que ele propõe prosperidade para as pessoas, um mercado que ele propõe prosperidade. E o sonho da pessoa é, lá, sei lá, ter a sua Lamborghini, a sua Ferrari ou qualquer que seja esse carro. Aquilo é meio utópico para ela, aquilo é super distante. Mas o desejo dela pode ser, enfim, ter um carro do ano, comprar um carro novo. Então, o desejo ele é muito mais próximo, é mais palpável. O sonho é algo utópico que a pessoa olha assim, brilha o olho dela, mas ela ainda dá aquele calafrio porque ela sabe que chegar ali vai ser muito difícil para ela.
Muda muito de público para público, tá? Sonho e desejo. Se meu público são milionários, talvez a Ferrari seja um desejo e não um sonho. Então é importante você ter esse entendimento de sonho e desejo do teu público aí, de fato, para ver como que você pode atender. Por exemplo, vamos dizer que tu é um mercado de restaurantes alimentício. O desejo do teu público pode ser simplesmente ter uma noite agradável com, sei lá, com o esposo, a esposa, os amigos e tudo mais. É algo super possível, né? O sonho dele pode ser ter a melhor noite da vida dele, ter uma noite memorável, algo que vai acontecer ali que vai mudar a vida dele para sempre. Então, vê que a diferença, a distância entre um e outro, mas é importante conhecer isso porque é isso que vai no conteúdo, é com isso que tu vai se conectar com essas pessoas. Dores e medos, tá? Esses, com certeza, vamos dizer que aí 80%, 90% dos mercados, dores e medos são de fato os que mais importam hoje. Porque todo mundo tem queixas, todo mundo tem algo que incomoda, algo que não tá legal, algo que quer resolver. E a grande maioria dos serviços e produtos, eles são soluções para problemas que as pessoas têm. Então, dor é um problema, é algo que está acontecendo exatamente neste momento. E é muito bom ter isso ciente, porque exatamente a diferença entre dor e medo é isso. A dor, ela é presente, o medo é futuro. Tá? Isso tem que ficar muito claro, essa definição. Então, vamos voltar lá para o mercado de alimentício. Qual pode ser a dor da pessoa? Tá entediada, ou ela tem um relacionamento, né, e eles já frequentaram vários restaurantes e ainda não curtiram nenhum, ou sei lá, tá muito cansado do trabalho e não quer enfim, chegar em casa e ainda ter que cozinhar, ela quer ir para um lugar onde ela vai comer uma comida diferente, já vai estar pronto. Isso é dor, ela está cansada, está ansiosa porque vai ter alguma coisa importante na semana, e enfim, tem várias coisas que podem incomodar exatamente nesse momento a pessoa, que você pode se comunicar com isso. A dor é legal você ter a noção porque ela tem frequência e ela tem intensidade. Ela tem duas medidas aí que é importante você entender. Por exemplo, a frequência da dor de você ter que chegar em casa e ainda fazer tua janta, fazer comida e tudo mais, ela pode acontecer todos os dias. Ela pode acontecer frequentemente. Toda vez que você chega do trabalho cansado, pegou um trânsito gigante para chegar em casa e tudo mais, e ainda tem que preparar comida para poder jantar você, teu marido, teus filhos, ou você, sei lá, o marido chega em casa e ele tem que fazer a comida dele, fazer a comida das crianças, enfim, isso tem uma frequência, tá? Assim como isso tem uma intensidade. Às vezes isso acaba gerando brigas dentro de casa, às vezes isso acaba gerando um relacionamento meio chato, meio fraco, meio cansado. Então, dependendo de pessoa a pessoa, isso vai ter uma intensidade mais forte ou mais baixa. E é legal você começar a testar essas intensidades, começar no teu texto a se conectar com isso. Eu dei um exemplo de um ramo alimentício só para colocar na mesa mesmo, mas, por exemplo, o ramo alimentício, eu acredito que ele é muito mais sonho e desejo do que dores e medos. E isso se dá por causa do level de conhecimento do mercado. Quanto mais conhecido e quanto mais maduro é o teu mercado, mais para sonho e desejo ele vai ficar. Então, por exemplo, quando eu quero falar de tomates, todo mundo sabe para que serve o tomate, o que ele resolve, de que forma ele... Enfim, todo mundo conhece isso. Então é muito mais desejo de, sei lá, você ter uma fruta fresquinha dentro de casa, de você poder usar o tomate para fazer uma alimentação saudável. Enfim, é muito mais desejo do que o problema que o tomate vai resolver na tua vida. Entende? É diferente quando você tem um mercado onde ele resolve problemas que eles são mais desconhecidos, que eles têm mais, como que eu posso dizer, tem mais crenças limitantes em volta, que as pessoas têm menos maturidade para resolver aqueles problemas. Por exemplo, um problema terapêutico. Quando eu vou falar sobre ansiedade, quando eu vou falar sobre depressão, quando eu vou falar sobre relacionamento, eu estou me afastando um pouco de sonho e desejo, me aproximando mais de problem awareness, ou seja, conhecimento de problema. As pessoas entendem o problema, mas elas não sabem como resolver aquilo. Elas não sabem a profundidade daquilo.
Então, dependendo do mercado, vai mudar a forma como que tu vai ver o teu mapa da empatia. Se tu vai focar mais em sonho e desejo, ou se você vai focar mais em dores e medos. Beleza? Legal? Vamos lá. Qual outro ponto? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Como que a gente aprofunda esse mapa da empatia? Como que executa ele na prática mesmo, tá? Primeiro, seleciona a emoção, né? Dor, medo, desejo, sonho. Pega qual que é a consequência dessa emoção no dia a dia da pessoa, como que ela se representa, o que acontece quando isso vem à tona, e depois aprofunda novamente, ver qual que é a consequência dessa consequência. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou usar esses dois exemplos aí. Vou pegar o terapêutico. Vamos dizer que frequentemente as pessoas chegam para você e elas trazem uma queixa. Lembra? Dor é queixa, reclamação, incomodidade, né? Então, frequentemente as pessoas trazem uma queixa para ti, dizendo que meu relacionamento está muito ruim, eu sinto que ele vai acabar a qualquer momento. Vamos dizer que você escuta muito isso. Isso é dor, né? Problemas de relacionamento. Qual que é a consequência de uma pessoa que tem problemas no relacionamento, que acha que o relacionamento vai acabar todo dia? Ela se sente insegura, ela se coloca, enfim, ela se coloca várias dúvidas, né, se de fato está com a pessoa certa, se não está. Isso prejudica a concentração dessa pessoa. Com a concentração prejudicada, pode atrapalhar o trabalho, pode atrapalhar o relacionamento dela com os amigos. Ela acaba se concentrando muito no relacionamento porque tem que colocar muita energia lá e acaba esquecendo dela mesma ou dele mesmo, né? Da saúde, de outras coisas, ou seja, vai gerando uma série de consequências negativas. Essa é a segunda etapa. Primeiro, definir lá no início que a dor era problema de relacionamento. Segunda etapa, definir que eu listei várias consequências daquele problema de relacionamento. Qual a terceira etapa? Eu pego uma consequência novamente dessa. Então vamos dizer que a primeira camada foi problema de relacionamento, o segundo foi colocar o foco inteiro no relacionamento, tá? O tempo todo só olhando só para aquela pessoa para poder resolver aquilo. E aí tem uma terceira etapa, né? Que é a consequência de estar o foco todo nessa pessoa, que é, sei lá, deixou o trabalho de lado, não está dando mais atenção para os amigos, não está tendo mais atenção para a família, está se afastando das pessoas, está ficando cada vez mais, está pressionando mais o seu cônjuge, a sua cônjuge, porque querendo ou não tá muito em cima o tempo todo tentando resolver isso. Ou seja, vai gerando uma série de consequências negativas. Por que é importante aprofundar? Quando você se conecta com emoções mais profundas, é muito mais poderoso do que você se conectar com emoções rasas. É diferente eu dizer para as pessoas que eu entendo o problema de relacionamento e quando eu falo para elas que eu entendo as consequências de você estar o tempo inteiro em cima do teu marido ou da tua esposa para tentar resolver aquele problema. Então é muito mais profundo, é muito mais intenso, gera mais autoridade, gera mais relacionamento com a tua audiência e naturalmente com o tempo gera mais vendas. Tá? Então, sempre que você pegar uma dor, um medo, um desejo, faz esse processo. Tá? Eu indico passar pelo menos aí 1 hora, 2 horas desenhando isso, focado nisso, para que tu possa de fato trazer um mapa da empatia assim completo, um mapa da empatia muito bem desenhado. A gente sabe que inicialmente esse mapa da empatia ele vai ser hipotético, né, totalmente baseado na tua visão do teu público, naquilo que tu escuta dos teus clientes no dia a dia e tudo mais, né? Porém, tu vai começar a testar ele a partir que tu pega isso, transforma isso em publicações, transforma isso em vídeos, transforma isso em artigos do blog e publica, né? E tu joga na internet. No momento que tu faz isso, tu vai sentindo a conexão do teu público com esse conteúdo. Tu vai perceber que vai ter dores que as pessoas vão se conectar mais e vai ter dores que as pessoas simplesmente vão ignorar. Essas que elas se conectam mais é onde elas estão mais incomodadas, é onde elas estão mais precisando de soluções. Isso é legal porque tu pode criar produtos novos para resolver essas soluções. É legal porque tu vai ter uma visão melhor, mais aprofundada do teu público-alvo e tu pode se conectar e conversar com ele, retroalimentar as tuas dores, os medos que tu quer trabalhar. Então, isso não muda somente o teu trabalho com redes sociais, o teu trabalho com blog, site, mas isso muda totalmente a tua forma de ver o teu público dentro do teu negócio.
E quanto mais você está entendendo o teu público, normalmente mais o teu negócio vai prosperar, né? Depois de você fazer essas 4 emoções, é super importante a gente passar para esse ponto daqui, ó. Crenças e objeções. Mapear os motivos pelos quais as pessoas não compram é tão importante quanto mapear as emoções delas. Porque, por exemplo, eu estava conversando recentemente com amigos que eles são enfim, de um ramo alimentício bem diferente, e eu achei super legal, vou trazer um pouco esse exemplo, porque as pessoas têm muitas crenças sobre o tipo de produto que eles vendem. Elas acham que todo tipo de comida dela é apimentado, eles acham que é muito diferente, que talvez não vá gostar, e isso gera crenças, né? Algumas dessas são crenças, algumas dessas são objeções. Por exemplo, eu dizer que se a pessoa diz pra ti que ela não gosta de, sei lá, vou falar do japonês, do peruano, que tem muito o peixe cru, né? Se a pessoa diz, eu não como peixe cru, isso é uma objeção, isso de fato é real, isso está acontecendo nesse momento, é real, não é imaginação da cabeça da pessoa. Agora, se ela diz que, eu acho que no restaurante japonês, o restaurante peruano, só tem comida de peixe cru, isso é uma crença, porque não é real, mas é o motivo pelo qual ela não compra. Ela está imaginando coisas, ela está criando coisas na cabeça dela que não são verdades, mas que fazem, que impedem que ela compre o teu produto. Então é importante você mapear isso. Tá? Então, por exemplo, se vou dar de novo o exemplo do restaurante peruano aí. Se a pessoa acha que, não, lá dentro só tem comida cheia de pimenta, ou então um restaurante indiano, só vai ter comida cheia de pimenta. Recentemente me chamaram para ir no restaurante indiano e eu fiquei um pouco amedrontado, né? Porque eu já fui lá na Índia e não me dei muito bem com a comida local. Mas eu fiquei pensando, nossa, só vai ter comida cheia de pimenta. Pode ser que não. Pode ser que eles tenham um cardápio mais variado até para poder atender o público brasileiro, mas só pelo ter essa crença de que lá naquele restaurante indiano só vai ter comida com pimenta, para mim eu já me afastei do restaurante, ou seja, foi um motivo para eu não comprar. Agora, se você pega um conteúdo e começa a mostrar que você tem, olha, aqui a gente também tem pratos que não levam pimenta, mas que tem a cara da Índia, ou no caso do Peru, ou tem a cara do Peru, isso vai conectar mais com o teu público, isso vai resolver esses motivos pelos quais eles não compram. E dessa forma tu vai aproximar as pessoas. Então, tão importante quanto entender as emoções e entender os motivos pelos quais as pessoas compram, é importante entender os motivos pelos quais elas deixam de comprar, para que você possa matar a objeção e trazer essas pessoas para o teu negócio. Beleza? Combinado? Vamos lá. O último ponto disso é o maior erro da execução desse processo do mapa da empatia, da execução dessa reunião, que é ver o teu negócio, ver aquilo que você está fazendo, superestimar isso e ao invés de ver o público. O principal foco dessa reunião, e eu digo o único foco dessa reunião, é o teu cliente e não o teu serviço. Muitas vezes, e eu falo muitas vezes mesmo, enquanto eu estou executando essa reunião, é natural que quando a gente fala, o meu público tem a dor, ansiedade, e naturalmente o empresário começa, realmente ele tem uma dor, ansiedade, e eu resolvo aqui dentro dessa forma, porque a minha forma é a melhor forma de resolver, e aí a gente faz isso, o meu processo é assim, e ele fica encantado. Não é esse o objetivo dessa reunião, não é esse o objetivo desse momento, tá? O objetivo dessa reunião e desse processo não é você identificar agora o que é que você faz para resolver, identificar o que é que o público está fazendo para resolver. Né? É interessante você definir a rotina dele, depois que você pegar ali dor, medo e tudo mais, você entender que eles resolvem de algumas formas, e às vezes não é a forma com que você está entregando e tudo mais, mas o foco é o cliente e não a tua empresa. Esse momento, esquece um pouquinho a tua empresa, esquece um pouquinho as tuas soluções e foca nas dores, nos medos, no desejo do teu público-alvo, que com certeza tu vai ter um mapa da empatia muito bom, muito legal, que vai se conectar emocionalmente com tua audiência, tá? Então, mais tarde a gente vai trabalhar essa questão de como tu defender o teu diferencial competitivo, como tu posicionar no mercado, como gerar autoridade e aí falar da tua marca. Mas esse momento é o momento de tu focar no teu público-alvo, beleza?
Pessoal, é isso daí. Essa daqui é a reunião, né, o processo de mapa da empatia. Qualquer dúvida, me chama aí, você provavelmente tem meu contato, entre em contato comigo, a gente pode tirar essas dúvidas. Se a gente for fazer junto em reunião, eu te indico seriamente de fazer um pré-mapa da empatia, ou seja, já listar essas dores que você já acha, já listar os desejos que teu público tem, para na reunião a gente ser extremamente objetivo e aí sair com um resultado muito melhor durante essas horas que a gente vai estar executando esse processo. Se você está executando sozinho, senta, faz com muita calma, muita tranquilidade, porque com certeza você vai ter um bom mapa de empatia para trabalhar o teu conteúdo daqui para frente, beleza? Grande abraço, até mais.